Fala, turma, tudo bem? Vamos fazer aqui a nossa prévia do estudo de hoje. São 3 horas e 35, tá? Como a nossa movimentação foi feita aí pela parte da manhã, a gente já vai dar uma revisada aqui no que aconteceu durante o dia, para a gente auxiliar na leitura, tá? Entender o que aconteceu, o que possivelmente aconteceu, para que vocês possam se desenvolver mais aí, tá bom? Então agora são 3 horas e 36, o pregão ainda não terminou, tá? Aconteceu uma inversão de fluxo muito forte aí, eu não estou dentro dela, mas quase formando um padrãozinho V legal, tá bom? Então vamos lá? Então o pregão de hoje é o pregão do dia 27 de novembro de 2023, tá bom? Que é justamente esse pregão aqui ó, que vocês estão vendo na tela agora. Está chegando em cima de uma VWAP de um vendedor. Vamos ver se o preço vai passar daqui, ó. Isso aqui é o médio de um vendedor, beleza? Então vamos lá. Então no dia anterior, a gente teve aí um movimento típico de baixa, né? Tendência de baixa. Então o que a gente pode observar? Deixa eu pegar aqui minhas canetinhas para a gente começar a riscar esse gráfico. Tá? O que a gente observa lá, ó? Esse padrão de movimentação de um fractal maior, tá bom? Dentro de um fractal menor, tá? Fractal menor. O que esse preço está fazendo? Ó? Gente, sempre tenham essa percepção aqui, ó, tá? O mercado ele é fractal e ele se move em ondas. Então, fiquem atentos nessa movimentação, beleza? Se você está me seguindo aqui, acompanhando os estudos, vocês vão ver que eu vou falar demais nessa questão de fractal, que é extremamente importante. Ó, aqui eu tenho uma inversão de fluxo, a gente tem uma QEC do dia anterior, aqui tem outra QEC, tá? Então, sempre atenção. O que a gente vai pegar de referência? Nós vamos pegar, ó, atenção, nós vamos achar a região de prêmio dessa estrutura aqui, ó, desse topo do dia anterior e desse fundo aqui, beleza? Vamos lá encontrar? Então, lá do dia 24, nós vamos pegar aí a Fibo, né? Vamos colocar aí no topo e no fundo dessa estrutura de baixa, tá? Nós vamos achar aí a região de prêmio, beleza? Nessa região de prêmio, nota que ela está aqui, ó, em cima da VWAP. Eu vou marcar ela aqui, pessoal, para ficar bem visual, com um caixotinho entre a região do 50 e do 61. Bom? Eu vou clicar aqui 2 vezes. Vou colocar de preto para ficar organizado e bonito. Aqui. Então, nós achamos a nossa região, tá? Então, isso aqui ó, foi antes do dia abrir, tá bom? Então, nós temos essa região marcada aqui. Beleza. O dia abre, pessoal, ligeiramente dentro desse processo de consolidação aqui, ó, tá? Então, vocês estão vendo aqui que a gente tem um processo de consolidação, tá? Do preço ali no dia 24, na sexta-feira, certo? Então, nós abrimos o mercado aqui fazendo o quê? Quebrando a estrutura. Então, vamos marcar a estrutura? Bora marcar a estrutura aqui, ó. Deixa eu pegar aqui meu pincelzinho aqui, ó. Só um minutinho, pessoal. Aqui, ó. Então, aqui nós temos uma estrutura, correto? Então, se o preço ele abre fazendo esta movimentação aqui, ó, eu tenho uma quebra de estrutura. Beleza, então se eu tenho uma quebra de estrutura aqui, eu tenho uma polaridade. Tiago, o que é polaridade? São níveis de preço, tá? Onde ele faz uma troca de teste entre oferta e demanda. Isso pode ser região, ó. Tá vendo que ele veio testar no dia, aí ele passou e testou essa região por baixo de novo. Agora ele ultrapassa e vai fazer um teste por cima. Então isso aqui se chama troca de polaridade, tá bom? Então no início da manhã nós tivemos essa troca aqui de polaridade, tá? O que nós conseguimos perceber? Que essa troca de polaridade, ela aconteceu basicamente dentro de uma região de prêmio, tá? Então nós estávamos aqui, ó, dentro da região de prêmio da estrutura do dia anterior. Nós tivemos aqui, ó, esse pullback. Então, o preço ele abriu, rompendo a estrutura, tivemos um pullback. Aqui a gente consegue ver que a gente teve injeção de demanda e a gente tinha fluxo de compradores no momento, beleza? Quando ele volta
para testar, a gente tem um padrãozinho que a gente ensina aqui para os alunos, que é o padrão de desequilíbrio, e ele acontece aqui, ó. Beleza? Então, nós tivemos um pullback clássico, dentro de um movimento que estava querendo ali fazer uma queda, mudar a característica. Dentro dessas confluências, nós tínhamos médias móveis, nós tínhamos o preço testando uma VWAP do dia, acima de ajuste, acima de fechamento. Esse teste aconteceu com desequilíbrio entre oferta e demanda e compradores atuando no mercado, tá bom? Então, olha só, para mim atuar dentro desse pullback, eu analisei essas várias confluências, tá bom? Para que eu pudesse tomar um risco ali naquela região. Só que era um risco curto, porque nós estávamos dentro da região de prêmio da estrutura do dia anterior. Então, toda essa região aqui, ó, poderia entrar pressão vendedora, poderia entrar oferta, tá bom? Então, se nós estamos comprando dentro de uma região de venda, nós estamos ali gerando demanda dentro de uma região de oferta, nós temos que fazer trades mais curtos. Não é aquele tipo de trade que você vai entrar querendo pegar 1000 pontos. Então, trading é adaptação. Você tem que saber ler, saber em que momento você está, para você se adaptar àquele momento. Tá bom? Então, bora lá. Então, primeira oportunidade do dia aconteceu nesse pullback aí. Tá bom? Então, nós temos esse pullback aqui, tá? Em cima da VWAP. Bora lá desenhar essa movimentação para vocês entenderem aqui, tá? Esse trade aqui eu peguei, tá? E eu levei até nessa absorção aqui. Então, esse trade aqui eu fiz também. Opa, errei aqui. Aqui. Então, aqui ó, nós tivemos o pullback, beleza? Se você tivesse entrado aqui nesse pullback após as confluências que a gente acabou de citar, aonde que teria que ser sua primeira parcial? Poxa, eu já tenho uma região na frente, então eu tenho que necessariamente soltar uma parcial um pouquinho antes desse pivô, desse teste de máxima, tá bom? Porque aqui tem liquidez. Então, se você comprou aqui, como eu, você já teria soltado parcial, o preço voltou e te tirou no zero, tá bom? Ou no 0 a 0 ou no lucro, dependendo da quantidade de parcial que você soltou, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui nesse momento? O preço ele faz o pullback e ele começa a fazer aqui os zigue-zagues ascendentes dele, certo? Nesse momento aqui, ó, ele quebra esse fundo. Quando ele quebra o fundo, o que nós temos no fractal menor? Nós temos a quebra de estrutura que muda a característica do preço. Então, olha só, você está dentro de uma região de um fractal maior, tá? Do M15, e dentro desse M15 você tem uma mudança de característica de um fractal menor. Então, você tem um alinhamento gráfico, um alinhamento de fractais. Quando o alinhamento acontece dentro de uma região de prêmio ou desconto a favor da estrutura principal, pode nos gerar trades que andem mais, que nos dê uma expectativa de lucro mais favorável, tá? Então aqui ó, nós temos a nossa queda, o preço ele volta para testar, tá bom? Quando ele volta para fazer esse teste, vamos ver lá dentro da estrutura, deixa eu colocar aqui no 1 minuto, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente teve player segurando, tá? Dentro desse teste, ó, vou marcar aqui para vocês identificarem, ó. Isso aqui foi player, tá? Ó, isso aqui é player, tá? Player. O que esse player estava fazendo aqui, Thiago? Absorvendo os stops dessa galera comprada aqui, ó. Então, galera estopa, player absorve. Bom? Ele estava fazendo isso aí. Então, nós vamos pegar, deixa eu marcar aqui para vocês ficarem bem cientes. Ó, eu tenho esse fundo e esse topo, correto? E eu tenho esse fundo aqui que ele marca a minha CAC. Qual que é a movimentação que a CAC produziu para ela me configurar isso aqui, tá? Então eu quebrei essa estrutura que vinha subindo aqui. Quando eu quebro, essa estrutura ela tem que voltar para testar. Então a gente vai pegar aqui a fibra e nós vamos achar a nossa região. Olha aqui a nossa região, do 61 e do 50, tá bom? Deixa eu excluir aqui. Então nós tínhamos essa região. Então aqui, ó, depois de todos esses fatores, era um ótimo lugar para você entrar no trade de forma mais didática, de forma mais confirmada, tá bom? Então você tinha uma região de prêmio de um fractal menor, você teve um fractal de um fractal maior, desculpa, você teve um fractal menor que ele mudou a característica e esse preço volta para testar essa região. Nesse teste você pode abrir um risco, tá bom? Porque já é um teste validado por placar e nós temos várias confluências, tá? Durante esse teste aqui, lá no meu gráfico de médias móveis, nós tínhamos o alinhamento das médias de 9, de 20,
tá? A gente já tinha um contexto favorável para essa operação aí. Aonde eu entrei nessa operação, pessoal? Exatamente aqui também. Tá? Então aqui eu ainda estava posicionado, me tirou, quando voltou para testar, eu entrei aqui, fiz parcial e o meu médio já subiu aqui para cima. Então o meu médio ficou aqui, ó, nessa casa acima dessa absorção, tá bom? Então, nós tivemos aí no início desse dia já duas oportunidades. Nós tivemos a primeira oportunidade que foi o pullback na VWAP, mas um trade curto, porque nós estávamos dentro de uma região de prêmio da estrutura maior, e dentro dessa região de prêmio da estrutura maior, nós tivemos o fractal menor mudando a característica. Nós tivemos o teste e deu outra possibilidade. Nós tivemos o teste e esse teste nos deu outra possibilidade, tá, de abrir o risco ali naquela região, com confluências principalmente pelas médias móveis. Tá? Então, se você abriu o trade ali dentro, beleza, você segurou, fez parcial aqui no ajuste e tentou carregar essa operação. Poxa, Thiago, eu não consegui entrar, não consegui visualizar nem esse pullback aqui e nem esse teste aqui, tá? Qual que seria a minha próxima oportunidade? Beleza. Então, esse movimento aqui, ó, ele aconteceu, tá? Foi justamente o movimento do pivô. Então, veio esse e esse aqui. O que você pode fazer? Pega esse topo, pega esse fundo e acha a região de desconto. Então, dentro dessa região de desconto, você poderia ter aberto um risco, tá bom? E essa região de desconto aqui confluiu também com o alinhamento das médias móveis. Então, estava passando ali, por exemplo, as médias 9 de 20, tá? De 9, foi um teste aí que aconteceu por baixo da VWAP e também a média de 9 do diário. Deixa eu pegar o gráfico aqui e mostrar para vocês. Deixa eu apagar aqui, ó. Esse pullback que eu estou falando para vocês foi exatamente aqui, ó. Deixa eu pegar a setinha. Primeiro, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Nesse exato momento, pessoal, teve muita manipulação aí de mercado, tá? Então, foi um trecho aí bem caótico. Então, esse pivô que nós estamos vendo é este aqui, ó. Então, foi essa movimentação aqui que o gráfico fez, ó. Testou. Nesse teste aqui, ó, nós tínhamos a média de 20, a VWAP, a 9, e nós tínhamos a média de 9 do fractal de 5, que é essa verdinha que está passando aqui, ó, deixa eu colocar de outra cor para vocês verem. Nós tínhamos a 9 do fractal de 5, que é essa, e essa vermelhinha que está passando aqui, a 9 do fractal do diário. Então, um gráfico bem mais macro, tá? Então, nós tínhamos, sim, várias confluências para acreditar nesse pullback ali na região. Beleza? Então, se você entrou aqui, você provavelmente soltou, ó, parcial aqui nessa região de mínima, tá? E logo depois, o nosso gráfico aqui, ele teve uma lateralização. Então, ele ficou aqui dentro desse range entre o ajuste, tá? Sexta-feira e a mínima de sexta-feira. Então, ele ficou manipulando essa região aí. Certo? Beleza. Agora, no final da tarde, pessoal, nós tivemos, claro, um movimento que saiu lá daquele topo e veio até aqui no fundo, tá? Lá dentro do meu gráfico de contexto, deixa eu mostrar aqui para vocês qual é essas regiões. Deixa eu puxar ele aqui para vocês. Olha aqui, ó. Dentro do meu gráfico de contexto, nós tínhamos um preço que ele saiu, tá? Dessa região institucional e foi até essa região institucional. Então, esse movimento aqui, ó, que esse preço está fazendo, ele está dentro dessas duas regiões aqui. Beleza? Então, ele está trabalhando dentro desse range aí. Certo, pessoal? Então, mapeamento de regiões, tá? Eu vim sair desse trade aqui de cima, eu deixei um contrato rolando, tá? E ele me tirou aqui, ó. Tá? Eu vim ajustando o stop, coloquei o stop aqui, depois passei para cá, depois passei para cá. Ele quis fazer aqui uma queque, né? Na realidade, ele foi fazer uma queque, mas eu estava acreditando que poderia vir até aqui e cair novamente, tá bom? Eu estava acreditando nesse movimento aqui, ó. E ele inverteu o fluxo aqui. Tiago, o gráfico deu sinais de inversão de fluxo? Deu sim, senhor. Mas como eu já estava em uma posição, eu não fico girando e trocando o viés, tá? Então, eu segurei a minha posição original. Mas se você não estava em uma posição e você está analisando simplesmente estrutura, o que o gráfico fez? Ó. O que é isso aqui? Uma queque, tá? Rompeu o último topo, veio na região de desconto da microestrutura do fractal menor e começou a girar.
beleza? Aqui dentro desse giro nós já tínhamos a VWAP do vendedor, do comprador, desculpa, que estava absorvendo todo esse movimento. Gente, cadê minha setinha? Aqui, ó, tá? Já tínhamos aqui, ó, o teste 1, o teste 2 do cara que começou a inverter fluxo e comprou aqui. Aonde que eu consigo identificar o mínimo dessa inversão de fluxo? Vamos lá. Olha aqui, ó. Eu tenho um preço que ele desce, ó, aqui com esse volume e ele me renova o fundo com esse volume. Vocês estão percebendo que a gente tem uma divergência, tá? Dentro desse processo de divergência, aí, próximo passo, cara, a divergência aconteceu, marca o topo. Agora a gente vai monitorar a mudança de característica da estrutura. Essa estrutura mudou a característica, veio na região, aí a gente já começa a unir as coisas. Ó, nós já temos divergência de oferta, nós já temos o fluxo da balança invertendo, a gente já tem um preço que muda a característica e vem na região de desconto, tá? Ele já vem aqui ó, na região de desconto da estrutura, e a partir daqui ele começa a ser injetado volume, demanda. Demanda começa a ser injetado no mercado, tá? E começa a entrar fluxo comprador. Eu não tenho mais interesse em vendas nessa região. Então aqui poderia ser outra oportunidade para quem estava posicionado aí na parte da tarde, tá? Quem pegou esse movimento, pegou um belo movimento, bem mais fluido do que o movimento da parte da manhã, né? Que teve muita manipulação e foi muito agarrado. Esse movimento aqui na parte da tarde, ó, ele fluiu de uma forma linda, 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 linda. Inclusive aí passando por todas as médias com força, tá bom? Então, tivemos esses 3 cenários de oportunidade. 3 não, 4 cenários, tá? Então, só recapitulando o dia aí para vocês. Primeiro cenário foi o pullback. Deixa eu colocar no 2 minutos. Primeiro cenário aí foi o pullback aqui na região da VWAP. O segundo cenário foi o pullback aqui na região de prêmio, desse pivô aqui. O terceiro foi na região de prêmio, que foi dentro dessa consolidação também desse pivô. E o quarto, até o momento, que são 3h56 da tarde, poderia ter dado uma oportunidade dentro dessa inversão de fluxo aqui, ó, abaixo da liquidez externa, que é a mínima da semana anterior. Beleza, pessoal? Então, esse é o nosso estudozinho de hoje. Espero estar ajudando e contribuindo aí para a evolução de vocês, tá bom? Lembrando que isso é a forma de o Thiago enxergar o gráfico, entender a formação do preço, a manipulação. Espero que esse diário de trade ajude vocês aí a evoluir dentro da leitura contextual de mercado. Tá bom? É isso aí, turma. Até mais. Valeu!